Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é lógico, os assuntos do momento. Pato e Marinho no São Paulo. Então, antes de mais nada, vambora pro vídeo. O Marinho, né? O Marinho tá chegando, já chegou. Vai ganhar quanto? Quer pagar quanto? Como é que funciona tudo isso? Tá a fim de jogar? É, também. Essa é uma história bem mais complicada, né? O Pedro Henrique Torre tem mantido a gente informado em relação aos acontecimentos do Flamengo, né? Esse fim de ciclo do Marinho no Flamengo, embora com contrato até o final do ano. O São Paulo, sim, é um dos interessados, isso é notório. O São Paulo não nega, não confirma, assim, nenhuma negociação em andamento, mas não nega que tem interesse. O Dorival Júnior quer o Marinho. Está entre os jogadores que ele gostaria de trabalhar. E a experiência dele é no próprio Flamengo com o Marinho, e o Marinho nem foi muito titular com o Dorival Júnior lá. Entrava mais em campo, é verdade, mas não era um titular absoluto, mesmo com o Dorival de técnico. Como ele já disse que o Pato vem para jogar no ataque, o Marinho seria da mesma forma. E aí o São Paulo teria aí uma lista longa de atacantes, né? Só citando aqui alguns: Caleri, David, Erisson, Juan, Wellington Rato, Pato e Marinho. Muita gente para 2 ou 3 vagas. Bem, como é que está a negociação? Esse interesse do São Paulo esbarra em alguns detalhes. Primeiro, concorrência, que sempre existe, o Marinho tem ainda mercado. E segundo, que é sempre o principal aqui no São Paulo, grana, dinheiro. O salário do Marinho, eu não vou entrar aqui em detalhes quanto ganha, quanto não ganha, cada um ganha aquilo que acerta no contrato, ele é superior ao teto do São Paulo. O atleta que ganha mais próximo ao que o Marinho ganha no Flamengo é o Caleri, e não é a mesma coisa. Os outros jogadores, aqueles que estão, digamos, numa segunda prateleira de salários no São Paulo, ganham entre 40% e 50% a menos do que o Marinho ganha no Flamengo. Então esse é sempre um problema. Como resolvê-lo? Ou convencer o Marinho a ganhar menos, ou aumentar o tempo de contrato e diluir um ganho total em mais meses. Ao invés de um contrato talvez até o final de 2024, oferecer um até o final de 2025, 2 anos e meio, 3 anos. Só que o Marinho tem 33 anos e terminaria um contrato de 3 anos com 36. Será que ele estaria rendendo o máximo e valeria aquilo que for acordado agora? Essa é uma das opções. Então, a favor muito do que quer o Dorival, a vontade do São Paulo que não é de hoje, e contra principalmente a questão salarial. Mas que as conversas seguem e a gente pode ter novidades ainda durante esta semana. Valeu, Edu, obrigado, viu? Não, 2 informações. Vamos lá. O São Paulo dos 45 pontos mudou em maio, né? Porque o São Paulo dos 45 pontos foi pro G4 e encaminhou a sua classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então a possibilidade do São Paulo continuar em frente tripla de junho para julho, ela é bastante considerável. Não, ela é considerável, já é. Né? Então isso já, de fato, o mês de Dorival mudou a perspectiva para a temporada. Com 3 competições, você precisa ter um elenco mais farto. Aí, a janela. São Paulo não tem grana para a janela. Então, vai trazer o Lucas, vai trazer. Aí o que acontece? Negócios de ocasião. Qual que é a janela do São Paulo? Para aquisição. Marinho e Pato. Um não tem contrato, outro vai ficar sem contrato. Então, assim, e outra. Atacante de lado. São Paulo tinha o Pedrinho, rescindiu o contrato, bateu na namorada, tal, tá fora. Dos atacantes do São Paulo, 3 atacantes estão emprestados até o final do ano. Só. Erisson, Marcos Paulo e David. Então, esses caras têm mais 6 meses de contrato. O São Paulo, para contratar o Marcos Paulo em definitivo da Espanha, esquece. Para contratar o David, pode até ser, mas que o Inter pagou caro lá atrás. Para contratar o Erisson do Textor, definitivo, não vai. Então, assim, se você olhar que o presidente vai ser reeleito, você tem que pensar um pouco além desta temporada, na próxima. Aí, Marinho, se fecha contra 2 anos, ele é um jogador, sei lá, para essa temporada e para a próxima. Então, assim, o elenco do São Paulo, que é um elenco numeroso, de jogadores do São Paulo, não tem tantos assim, sobretudo no ataque. O jogador do São Paulo mesmo, Luciano e Caleri. Os outros vieram emprestados porque o São Paulo tinha dinheiro. Então, o Pato, sei lá quantos anos ele já assinou, né? Contrato de produtividade até o final do ano. Deve ter, espero que na apresentação seja esclarecido os gatilhos. O gatilho Lucas Lima, o gatilho Davi Luiz, qual será o gatilho do Pato, né? Então tem essa situação. Esses caras do quadrinho, estou vendo o quadrinho lá, Erisson, David e Marcos Paulo, tem 6 meses de contrato.
Não, os atacantes do São Paulo. Agora, tem uma coisa também curiosa, que muda muito em relação, aí você compara Abel, o Sampaoli, o Rogério Ceni e o Dorival são muito diferentes. O Rogério Ceni não aceitava nenhum jogador acima de 30 anos. O único que ele quis foi o Wellington Rato, que para ele é um fenômeno físico. O Dorival, pouco importa para ele essa situação. Verdade. Tanto que o Rogério Ceni vetou o Pato, né? Então, são concepções diferentes. Então, essa limitação financeira, que também é uma questão que o Corinthians lida muito. Não vou investir em direito de jogador. No final, você tem uma folha de pagamento desse tamanho, porque todo jogador custa uma bala por mês. Então, você não investe 12 milhões de euros, como faz às vezes o Flamengo, tá, ou outros clubes. Só que sua folha de pagamento também é super cara pelo tamanho que você tem. O São Paulo e o Corinthians são parecidos nesse aspecto. Eu quero fazer a passagem da camisa ao nosso grande Alexandre Pato. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Na sua terceira passagem pelo clube, Alexandre Pato utilizará a camisa número 12. Obrigado, presidente. Se eu pudesse quebrar o protocolo, eu queria colocar ela o mais rápido possível. Poxa vida, para nós é uma grande satisfação e a gente fica muito feliz com essa atitude sua, o que mostra o São Paulinismo. Pato, obrigado, viu? Não tem protocolo não, o protocolo aqui é ser São Paulino. Obrigado. Boa entrevista coletiva. Pato, peço a gentileza então que se levante para que possam fazer a foto com você vestindo novamente a camisa São Paulina. Caraca. Posto isso, então vamos dar início. Desculpa aí, eu precisava colocar ela o mais rápido possível. Posto isso, vamos então dar início à entrevista coletiva. Pato, boa tarde. Boa tarde. A expectativa em torno do seu nome ela é sempre muito alta. Futebol hoje exige qualidade técnica, intensidade, participação com e sem a bola. Como é que você projeta esse seu retorno aos 33 anos, depois de um período longo, né, se recuperando de lesão, tendo que se adaptar ao futebol brasileiro e ao São Paulo, em que posição? Primeiro, eu acho que esse momento está sendo incrível na minha vida. De tudo aquilo que eu passei, todas as provações que eu passei até agora e chegar aqui, presidente, a todos que estão envolvidos, me dar essa oportunidade, eu me sinto como se tivesse meus 18 anos. Então, eu acho que a parte física, a parte mental, a parte de campo, toda a entrega será feita para o São Paulo. Então, independente da minha idade, a condição que eu tenha, eu estou me preparando o máximo para que quando tiver a minha oportunidade, eu esteja pronto. A posição, sempre joguei centroavante, meio atacante, segundo atacante. Só que se o professor precisar eu de zagueiro ou volante, eu vou estar lá à disposição. Então, eu não vejo a hora de estar cada vez mais com meus companheiros, que hoje foi o segundo dia. Então a posição eu vou deixar para o professor decidir e eu vou estar ali disponível. A gente falou, né, desse clima que o Marinho foi afastado pelo Sampaoli e parece mesmo que o Marinho vai para o São Paulo, né? O Marinho tá com um nome aí forte para ir para o São Paulo, né? O principal trunfo para o São Paulo avançar na negociação com o Marinho é o Dorival Júnior, que treinou o Marinho no Flamengo, né? E o treinador se empolgou com a ideia de contar com o atacante afastado pelo Flamengo, como a gente disse aqui, e deu aval para a diretoria. Ou seja, o Dorival deu aval para o Pato, que não tinha sido dado pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni não queria o Pato, o Dorival aprovou, fechou com o Pato. Agora o Dorival se empolgou com o Marinho, que foi jogador dele no Flamengo, tá? No ano passado. Então, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior até deu uma recuperada no Marinho. Ele jogava no Brasileiro. Um pouco mais o Marinho, ali no Campeonato Brasileiro, mas fez o gol. Ele fez o gol contra o Vélez. Sim. Também. Verdade. Fez o gol na semifinal contra o Vélez. Agora, a negociação não deve ser simples. Aí eu pergunto principalmente pro Flávio, pro Bruno, que tem bastante contato no São Paulo. Não sei se o Vander tem também. Por quê? O São Paulo não pretende pagar um alto salário. E vale a gente dizer que o Marinho ganha 800 mil no Flamengo. São 800 mil reais mensais que ele ganha no Flamengo. Então, não é tão simples assim. Será que o Marinho vai aceitar? Será que o Marinho tá brabo e vai aceitar uma redução salarial para fechar com o São Paulo? Porque pro Flamengo vai ser uma maravilha. Um jogador que tá afastado, que ganha 800 mil, é maravilhoso você se livrar do cara.
E que não rendeu no Flamengo. É bom a informação que eu tenho, não ia render mesmo, né? Não sei quem é que achou que o Marinho ia render no Flamengo, pô. O Marinho não tem nível pra jogar no Flamengo, pelo amor de Deus, né? A informação que eu tenho, e é fonte maravilhosa, né? Como sempre, o nosso maravilhoso Gabrielzinho, que sabe tudo, portanto, uma fonte espetacular, é que a coisa está muito adiantada pelo seguinte: quando houve o perrengue lá do Marinho com o Flamengo, e que já é uma coisa que vem lá de trás, né? Estourou agora, mas já vem lá de trás, no meio da semana passada. Os empresários do Marinho fizeram um movimento na direção de São Paulo. Partiu do Marinho, enfim, do staff do Marinho, porque o Dorival estava lá, e o Dorival gosta do jogador, o Dorival trabalhou com ele e tal, e gosta do jogador. E aí sim, houve um aval. E claro que esse aval, quando levado para a diretoria, deve ter suas condições. A gente sabe que o São Paulo hoje não chega nem perto da condição financeira do Flamengo. Então a coisa caminhou. Só não fechou ainda, pelo que eu sei, porque existem outras propostas, tal, Bahia tinha se manifestado e tal, mas nenhuma que tenha a sedução do São Paulo, de seu São Paulo. Então, eu creio que está praticamente fechado. É claro que ele vai abrir mão de alguma coisa, não sei se o Flamengo vai pagar algo, não sei. Detalhes eu não sei. Mas a verdade é que, como partiu do Marinho, a negociação ficou mais fácil. O São Paulo aceita o jogador, o Dorival que é o jogador, dentro das condições que o São Paulo considera plausíveis. Então, para mim... Poderia estar melhor se tivesse, na minha opinião. É óbvio que a gente não pode adivinhar, mas provavelmente estaria melhor o time em campo se tivesse mantido o trabalho do técnico que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Esse técnico é o técnico do São Paulo, você sabe disso. E o São Paulo está de olho no Marinho. Vamos dar uma olhada nos números do Marinho, jogando com o Dorival Júnior. A gente tem essa tela. Vai ter reencontro? Marinho pelo Flamengo. Sob o comando de Dorival Júnior, foram 24 jogos, 15 como titular. Tem os minutos em campo, mais de 1.300. 5 gols em 24 jogos, 5 gols, 4 assistências. Minutos para participação em gols, 147. Também não teve um grande destaque, vamos falar sério, com o Dorival Júnior. Mas teve alguns jogos. Ah, sim, um momento positivo. O time, geralmente ali com o Dorival, o time já acumulava algumas vitórias. E era o Marinho coadjuvante. Aí é um outro Marinho. Aí é um Marinho que ele não vai ser o dono do time, não vai ter a faixa de capitão, não vai mandar e desmandar. Aí é uma outra conversa. Eu acho que o Dorival está se mirando muito nesse Marinho que ele viu no Flamengo com ele. Um time que ganhou 2 títulos com ele em 10 dias, Copa do Brasil e Libertadores, em que o Marinho poderia ser importante para algumas situações de jogo, para algumas circunstâncias. Essa é uma situação que ele viveu no Flamengo. Boa, esse Marinho no São Paulo? Tenho muita dúvida. Tenho muita dúvida. Não sei como vai ser, como seria uma conversa do Dorival com o Marinho e como seria o dia a dia com o Marinho. Se os jogos passassem, o Marinho, por exemplo, fosse menos utilizado, se isso já fosse conversado antes, se houver um acerto antes de que não tem obrigação nenhuma de entrar direto, de jogar muitas vezes, de que ele vai ser mais um no grupo de atletas, de que se ele fizer 3 gols hoje, ele não é o Pelé amanhã, ele talvez possa ser útil. Talvez. Mas tem que deixar isso muito claro. Com Dorival, diretoria e Marinho. É um negócio bom pro Marinho. Pro São Paulo e pro Dorival, tenho dúvida. Eu até acho... O São Paulo, desde a época, André, do Rogério Ceni, o Rogério pediu um jogador de velocidade. É a característica do Marinho. Um jogador de velocidade. Agora o Rogério não está o Dorival, que a gente acabou de mostrar, trabalhou com ele. O Dorival, para muita gente, acertou o São Paulo. E a gente tem visto em campo um São Paulo melhor. Jogando bem, ganhando. Aliás, não perdeu ainda com o Dorival, né? Não, 7 vitórias, 4 empates. 7 vitórias, 4 empates, são 11 jogos. Será que o Dorival, de repente, não pode recuperar, melhorar Eu acho que sim. esse futebol do Marinho? Eu acho que sim, ainda que seja o atacante de lado de campo, não tem a explosão de outros tempos, que apresentou o seu auge no Santos, mas é uma característica que carece o elenco de São Paulo. O atacante que vem do lado, cai por dentro e tem uma boa finalização. Acho que ele poderia contribuir muito dentro da característica do que precisa o São Paulo. Meu único ponto, e acho que é um ponto muito determinante, é a questão do custo-benefício. Porque pela informação que chega do valor que seria, talvez fosse o maior salário do São Paulo. E eu acho que não é um jogador para chegar com esse status. O São Paulo tem que abrir o bolso para pegar o Marinho, que está em má fase? Para abrir o bolso, eu tenho minhas dúvidas. Assim, se fosse numa questão financeira mais em conta, talvez para ganhar muito menos do que ganha no Flamengo, eu acho que poderia ser. Mas para investir tanto assim, talvez você pudesse encontrar outra solução no mercado. Esse é meu único ponto. Dentro de característica, para o próprio Marinho seria muito bom, mas o financeiro é a única coisa que me faz ter um pé atrás em relação a essa possível ida ao São Paulo. Pelo que eu entendi que você falou, você não contrataria o Marinho para São Paulo agora? Não contrataria. Acho que é muito bom negócio para o Marinho. O Marinho está saindo embaixo do Flamengo, ainda poderia jogar, ou ainda pode jogar em um outro grande clube como é o São Paulo. O treinador o conhece, ele, se chegar ao São Paulo, vai chegar respaldado por quem já trabalhou com ele, conviveu com ele há pouco tempo.
Pro Marinho é um negócio que me parece muito interessante. Pro São Paulo eu tenho muita dúvida, e pro Dorival também. É que o São Paulo... A mãe ganha, tá certo. Então, assim, lá em casa eu sento no chão, mas tudo bem. É porque é engraçado, né? Vai começar o G4 amanhã fazendo uma dança nas cadeiras. Não, Eduardo, ninguém vai sentar na sua, fica tranquilo. Não, sua cadeira nem Bonner senta. O Fernando Escobar fala o seguinte: falar em Jorge Jesus é no mínimo inocente. O Pelaipe era quem segurava. O Flamengo gastou milhões com a melhor empresa de prevenção a lesões e os profissionais treinados foram embora por causa de salário. Um está no Palmeiras, onde ninguém se machuca. Diz aqui o Fernando Escobar. Então, essas coisas não são midiáticas. Não. Aí fica parecendo que o jeito que o time joga estoura. Estoura. Você não tem médico, você não tem fisioterapeuta, você não tem preparação física e joga desse jeito, tudo faz o time estourar. Tem férias de 60 dias, tudo faz o time estourar. O Rafael Stefano fala: São Paulo deu uma entrevista no Bem Amigos, onde disse que eu não via potencial no elenco do Palmeiras para enfrentar o Flamengo. Enquanto isso, o Abel e o Palmeiras fizeram os caras alcançar um nível que nem os próprios jogadores imaginavam. Essa é uma diferença muito grande dos dois elencos, né? E também porque no Palmeiras não foi agora essa entrevista, né? Sim, exato. E o Palmeiras tem um Dudu, né? No Flamengo tem muitos caras, sei lá, por características, são meio diferentes. Você falou aí, a gente falou um pouco do Marinho, né? Da questão do Marinho não ter viajado, uma questão disciplinar e tal. Se vai haver uma barca no Flamengo, não se sabe, mas pelo menos ele é um símbolo de que indisciplina, não sei o que, não vai rolar. Tá indo embora o Marinho, que pode ir o São Paulo. Só explicando, ele não cumpriu uma ordem do departamento técnico do Flamengo, não quis viajar lá para o Chile, porque estava com edema. E aí ficou a situação insustentável, está negociando com o São Paulo e daqui a pouco tem a apresentação do Pato no São Paulo, Arnaldo. Abraço. Não sei se chega para ser titular, tá? Tenho minhas dúvidas. Acho ele, de novo, um bom jogador. Talvez no São Paulo de um mês atrás a gente pudesse pensar, não, Marinho chega e joga. Hoje eu não sei. Hoje eu acho que ele disputa a posição, pode ser um jogador... enfim, hoje é difícil a gente falar, né, que jogador é titular ou não, porque você precisa de uns 14, 15 titulares com a sequência de jogos. Um joga um jogo, outro joga outro e tal. Mas ele estar no elenco eu acho que vai ser muito aproveitado. Seja começando algumas partidas, seja entrando no decorrer delas, com 5 trocas hoje. É importante você fortalecer o seu banco também. Então, experiência, qualidade, jogador rodado, dá confiança do técnico. Marinho deve ser anunciado nos próximos dias, nas próximas horas aí. Tem outras informações... Vamos falar do Marinho. O São Paulo tem conversas já em andamento com o Marinho. A questão que está pegando agora, e ontem eu estava conversando com algumas fontes do São Paulo, e essas fontes me diziam que o São Paulo está otimista, mas também ao mesmo tempo existe uma cautela. Por quê? Porque o Marinho é um jogador que está deixando o Flamengo, é um jogador que foi multado, né? Teve uma questão ali de uma discussão com o integrante da comissão técnica do São Paulo, foi multado, está treinando em horários alternativos, está no mercado, entre aspas, né? E o Flamengo, evidentemente, é muito melhor emprestar um jogador que tem contrato do que propriamente deixar o cara afastado e treinando lá. Então, assim, o Flamengo não é um empecilho para a negociação São Paulo e Marinho. A questão é se acertar com o jogador. A gente sabe que o São Paulo no mercado é um São Paulo que está com pouca grana. Não é um São Paulo que está assim nadando em dinheiro e falar, Marinho, pode vir aí, vamos pagar aqui o seu salário cheio, né? Então assim, o São Paulo esbarra nessa questão financeira e tem um pouquinho de cautela. O que eu pude apurar é que até o final dessa semana essa situação vai ser resolvida. Ou se o Marinho vem, ou se o Marinho realmente vai acabar não vindo para o São Paulo. Eu vi muito nas redes sociais, e isso é legal esclarecer para o torcedor, muita gente ficou falando, o Marinho ganha um salário muito alto. Vocês sabem que eu aqui não gosto muito de ficar falando valor de salário de jogador. Na questão das redes sociais, ali da especulação e tudo mais, é que o Marinho teria um salário ali de praticamente 1 milhão, coisa de 800 mil reais, e me garantiram que não é. Conversei com uma pessoa que está ali envolvida diretamente nessa situação do Marinho e me disse, olha, André, o Marinho não ganha esse salário que estão falando nas redes sociais. Então assim, eu trago aqui para você com muita confiança que o salário do Marinho não é esse absurdo. Ele não ganha mais do que os principais jogadores do São Paulo ganham hoje. Ponto. Mas, mesmo assim, é uma questão de um salário que, né, é considerado alto, né? Um jogador que é importante num clube grande como o Flamengo. Então, assim, o São Paulo vai estar trabalhando nessa questão financeira, está trabalhando nessa empreitada, né? E aí você faz ali uma engenharia, toma daqui, toma dali, a famosa engenharia financeira, também para você poder aportar um jogador como esse. E é claro que existe uma situação que também fica muito evidente, que essa oportunidade é uma grande chance para o Marinho no São Paulo, porque o Marinho
Marinho chegando no São Paulo, ele chegaria para brigar por titular, né? Muita gente aponta que o Marinho seria titular fácil nesse time do São Paulo. O Dorival Júnior é um cara que gosta muito dele, o Lucas Silvestre, o assistente, é um cara que gosta muito dele. Então, assim, o Marinho teria pela frente com o São Paulo uma grande oportunidade. É um pouco também do que as pessoas do São Paulo batem nessa tecla, nessa negociação com o Marinho, para convencer o jogador. Fala assim, ó, aqui você vai ter uma oportunidade muito boa. É um grupo bom, é um grupo que se mostra cada vez mais fechado. O Dorival Júnior é um cara que tem um perfil muito agregador, ou seja, para o Marinho seria um cenário muito bom. Mas aí existem esses detalhes que precisam ser acertados até que se avance para a contratação do Marinho. Falei com uma pessoa de São Paulo, essa pessoa de São Paulo me disse, não, otimismo sempre tem que ter, né? Mas tem que ter um pouco também de cautela em relação ao Marinho, em relação a essa negociação que o São Paulo está em curso com o jogador e até o final da semana deverá ser resolvido. Agora sobre a temperatura das negociações entre São Paulo e Marinho, você deve ter lido ou ouvido que o Marinho foi afastado dos treinos no Flamengo e ainda multado. Depois de um ato de indisciplina, ele se recusou a viajar com o time na semana passada para o Chile. Desde esse episódio, São Paulo trabalha nas tratativas para contratar o Marinho. O Flamengo já concordou em liberar o jogador de graça a partir de 3 de julho. A grande dificuldade do São Paulo é chegar a um valor salarial para o Marinho, que ganha no Flamengo 800 mil por mês. Esse valor excede o que ganha, por exemplo, o Caleri, jogador mais bem pago do tricolor, que fatura 700 mil mensais. A estratégia do São Paulo é de oferecer um contrato mais longo ao Marinho com vencimentos menores. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente importante do São Paulo e perguntei se Marinho e São Paulo andava quente. A resposta foi, abre aspas, morno, fecha aspas. São Paulo tem a intenção, sabe que o Marinho gosta da ideia, mas ainda precisa chegar a um acordo financeiro. Há tempo para isso. Vale a lembrança de que ele não pode ser registrado pelo São Paulo antes de 3 de julho, ao contrário do Alexandre Pato, que estava desempregado quando do fechamento da última janela em 4 de abril. Assim que o Pato estiver à disposição fisicamente, vai ser relacionado e reestreia pelo tricolor. Só mais uma informação, Felipe Alves deve voltar a treinar pelo São Paulo nesta terça-feira. Ele pediu desculpas ao Dorival Júnior e a parte do elenco. Eu já havia dito para vocês que o Fortaleza não aceitou sua devolução e o São Paulo agora busca um clube interessado para negociar o goleiro, que é hoje a terceira opção na posição. E aí, pessoal, notícia de última hora, Marinho e São Paulo deu uma esfriada na negociação. O atacante não quer ceder o pé não com relação à redução do salário. São Paulo vai deixar o caso rolar. Ao que parece, o Marinho tem proposta do mundo árabe. Ele tem 33 anos de idade, pode ser o último grande contrato do jogador. Opinião somada aí aos comentários dos inscritos, né? Todo mundo fica assim na dúvida com relação ao Marinho, né? Questão dos 33 anos, por receber 800 mil reais, que esquece, no São Paulo isso não vai acontecer. Outra opção seria um contrato mais longo de 3 anos. Seria um absurdo, porque o cara fecharia com 36, sendo que hoje ele não tem o futebol que ele tinha quando saiu do Santos e foi pro Flamengo. Então, assim, não é o Marinho, né, que estava em alta no Santos. É o Marinho, reserva do Flamengo, que pouco tem entrado e que não conseguiu se firmar numa das melhores equipes do Brasil. Então, assim, é mais do que louvável a postura da direção do São Paulo. Eu acho que tem que pensar no caixa primeiro, tem que pensar em acertar o clube financeiramente. E 800 mil pro Marinho, esquece. 3 anos pro Marinho, esquece. Entendeu? E que o São Paulo busque jogadores jovens e competitivos, como essa equipe é mais do que conhecida. É claro que jogadores de qualidade acima são bem-vindos, mas o Marinho é um bom jogador, ou talvez muito bom jogador, mas será que ele seria titular absoluto do São Paulo? Marinho é a bola da vez aí, os noticiários esportivos vão parar de falar São Paulo, Marinho e Pato, porque hoje também foi a apresentação do Pato. O Pato é um outro exemplo, né? Um cara também que já está nos seus 33, 34 anos de idade, mas que chegou aceitando reduzir o salário em baixa, super baixa, depois de uma contusão. Só que tem uma diferença muito grande, né? Ele tem identificação com o São Paulo Futebol Clube. Já é a terceira passagem, na primeira ele foi bem, na segunda com lampejos. E, cara, ele se propôs a jogar por produtividade. Porque jogar no São Paulo é jogar no São Paulo, a terceira maior torcida do país, ainda que com os problemas que existam, mas é uma vitrine. E você vai estar sempre competindo nas principais torneios, competições do país e até da América do Sul. Então, assim, são posturas diferentes. É claro que eu torço muito que a postura do Pato dentro de campo mude também.
ele seja um jogador mais aguerrido, com mais vontade. Na mesma entrevista ele vendeu, né, que joga até de zagueiro e tudo mais. Fez altos elogios à gestão e estrutura do São Paulo Futebol Clube. Então veremos. Mas também parece ser um cara também mais pacífico com relação de elenco, né? Cara que vai agregar. O Marinho de vez em quando, né, você escuta umas desavenças, né? Então assim, vamos acompanhar. Acho que o São Paulo fez certíssimo em deixar esfriar. E se ele quiser ir para o mundo árabe, que vá para o mundo árabe. O São Paulo é maior. Acho que o São Paulo tem que negociar nesse aspecto. Quer vir? Vamos fazer tudo para vir. Não tá tão afim, busca outro caminho. E tem jogadores que, como o Ayrton Rato, né, que fez de tudo para vir pro São Paulo. O Erisson também trocou uma proposta de outro clube brasileiro para vir pro São Paulo. Então assim, é isso que a gente quer. Mas se o cara não seja craque, o cara corra, se dedique dentro de campo e honre a camisa tricolor. Então qualquer novidade já sabe. Tem vídeo no canal. E aqui os vídeos são diários, porque o São Paulo não para, né? Hoje os assuntos Pato e Marinho tomaram conta do noticiário esportivo. E ao fim da tarde agora eu digo a vocês que deu uma esfriada com o Marinho e Pato já está mais que apresentado. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixe aquele likezão, tá ok? Saudações coloridas, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.